todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Revisões Transformers. Sou o Blade Allspark. Hoje venho fazer a revisão deste Autobot Springer e sem mais demoras, vamos a isso. Temos então aqui o Springer, ele de momento em modo veículo. Ele é um Voyager Class dos Autobots e ele é um Triple Changer, portanto temos agora a vertente veículo cybertroniano. A posteriori depois irei transformá-lo passo a passo e mostrar-vos ele em modo helicóptero também cybertroniano, que também é espetacular. E depois dessa fase irei-vos mostrar ele em modo robô, que está excelente e magnífico, parece que foi mesmo retirado do filme 86. Não percam, portanto vamos já a esse foco. Rapidamente, eu não tenho a caixa dele porque foi um excelente negócio, comprei-o numa loja online e como era em segunda mão, por essa razão não me enviarem a caixa. Mas de forma rápida mostro-vos aqui o manual de instruções. Temos aqui logotipos dos Autobots, Transformers, aqui o nome dele Autobot Springer. Depois aqui a linha dele Transformers Siege Warfare Cybertron Triology. Está porreiro, à falta da caixa. Temos aqui o manual de forma rápida. Voltando aqui ao foco da nossa revisão, temos aqui o Springer, que na minha opinião acho que está muitíssimo bem feito, muitíssimo bem concebido, este modo de veículo cybertroniano. Gosto imenso, está mesmo espetacular. Para vos mostrar aqui mais detalhes, aqui as jantes, aqui nesta lateral e também ela bastante talhada e com vários detalhes e formatos, muitíssimo fixe. Visto aqui pela parte de trás, também muitíssimo porreiro. É certo que aqui já se nota um bocadinho a sua parte de helicóptero, mas ainda assim não faz muita confusão. Esta lateral é literalmente igual à outra. Visto aqui pela parte da frente, também está muitíssimo porreiro. Parte superior temos aqui o logotipo dos Autobots e é certo que ele tem algum Battle Damage. É assim, para mim eu gosto, não me faz confusão, isto é, nem desgosto nem gosto imenso, está porreiro. Pronto, é uma guerra em Cybertron, é normal que haja algum dano de batalha e está fixe, pronto, está muito fixe, gosto imenso. Isto aqui pela parte de baixo também está bem disfarçado, aqui a zona da cabeça e esta zona dos braços e mãos. Eu acho que está uma transformação muitíssimo clean, muitíssimo fixe e bem concebida e acho que está mesmo espetacular. Ele rola também muitíssimo bem, como podem verificar aqui no estúdio, ele rola muitíssimo fixe. E vou agora aproveitar e já colocá-lo aqui em posição. Vou agora trazer outros Transformers para fazer comparações com este magnífico Springer. Nas comparações trago aqui a Arcee, certo que esta Arcee é Generations de Takara Tomy, mas é a minha Arcee da minha coleção, que eu escolhi para a minha coleção, gosto muito dela. E aqui a nível de comparações, escalas e tamanhos, como podem verificar, eu acho que ambos ficam os dois muitíssimo fixe. Ficou uma escala muitíssimo boa e muitíssimo bem. É certo que aqui o Springer nesta parte aqui superior um bocadinho, ele é mais comprido e mais largo, mas também aqui é suposto. E então ficam os dois muitíssimo porreiros neste modo de veículo. Acho que ficam espetaculares. Gosto mesmo de ver assim um ao lado do outro, ficam mesmo fixe. Trago também da Studio Series o Outworld e ambos também acho espetaculares. Parece que foram mesmo retirados do filme de 86 e como ficam espetaculares ambos, um ao lado do outro, excelentes. Se puderem ter a possibilidade de adquirir estes Transformers, eu aconselho vivamente porque são espetaculares mesmo. Só para vos tentar mostrar também dimensões em comprimento e largura e acho que ficam muitíssimo bem e o que é suposto. E trago também aqui da linha Kingdom o Rodimus Prime, o seu grande atralado e isso tudo, faz parte. E agora claro que aqui o Springer já fica um bocado mais pequeno, mas também está muito bem feito, está mesmo espetacular. Também irei fazer brevemente a revisão dele, deste Rodimus Prime, espetáculo mesmo excelente. E claramente que agora aqui o Springer, pronto, já fica um bocado mais pequeno. Ele não cabe no trailer do Rodimus Prime, derivado aqui esta parte, como é mais larga e isso tudo. Assim, a nível de o facto de ser achatado, ele entrava. Mas como aqui ele é mais largo, já não dá para colocar dentro do outro lado. Tentar-vos mostrar aqui em frame, mais ou menos, vou tentar o máximo. Aqui as escalas e os tamanhos e as dimensões. E acho que pronto, ficam muito apoiados os dois. Ficam excelentes, são Transformers mesmo magníficos. Muito fixe e espetaculares para se ter numa coleção de Transformers. Brutais mesmo.
agora retirar aqui o Rodings. Trago já alguns acessórios do Springer, ou armamento, que ele até tem algum. E começo já com estas duas armas, estas duas pistolas, que são muitíssimo fixe. E tentar-vos mostrar bem, temos aqui umas certas diferenças. Estas têm uma mira, esta aqui tem uma mira e esta aqui é toda lisa. Depois já vos irei mostrar o porquê desta situação e delas serem assim um tanto diferentes uma da outra. Mas no modo veículo, já para dizer que temos várias opções de as guardar quando ele está assim no modo carro. Podemos então colocar uma em cada destes portos, uma delas assim em cada porto, ficando algo assim deste género, como por exemplo. Ou temos aqui outros dois portos, aqui deste lado, aqui na parte superior e aqui da parte de trás. Portanto, temos 2, 4, 6, 8 portos para colocar estas duas pistolas, caso queiram. Também temos aqui duas swords, blades, espadas, como queiram chamar, e também duas hélices, também que isto é o que vai fazer as hélices dele em modo helicóptero, mas que estão muitíssimo fixe, muitíssimo porreiras. E como podem verificar, até aqui as lâminas têm vários detalhes, aqui uns detalhes muitíssimo fixe, os pormenores mesmo espetaculares, muitíssimo porreiros. Por sua vez, em modo veículo, também temos a opção, caso o queiram, de serem colocadas, guardadas assim. Ele tem aqui este tab, tem aqui este encaixe e aqui nesta zona também. E então dá para as guardar assim aqui. Caso queiram para a frente ou, como opção, caso queiram as duas para a parte de trás. Se quiserem guardá-las assim neste modo veículo, temos aqui esta opção. Também mostrar-vos, claro, aqui esta peça que irá ser a peça que serve para depois fazer a hélice dele e que gira mesmo muitíssimo bem. Isto depois é aquela peça que é para fazer a parte do helicóptero. E assim as instruções, o que dizem é, caso queiram guardar tudo uma vez só, eu não sou tão purista deste modo, mas tenho que vos mostrar que é o que dizem as instruções. Encaixar já aqui as duas pistolas, fazer delas assim uma espingarda. Eu gosto de usar esta aqui com a mira da parte de trás e esta assim mais lisa da parte da frente e parece uma autêntica espingarda. Fica espetacular mesmo, muitíssimo porreiro. Encaixá-la aqui neste orifício, aqui na parte da hélice. Por sua vez, aqui as duas espadas ou lâminas. Pôr assim aqui uma de cada lado, encaixá-las aqui e, se caso queiram, temos aqui um canhão de 360 graus que dá para rodar e disparar para 360, dá tudo à volta. E tá, é um conceito engraçado, fixe e porreiro, caso queiram guardar tudo no modo veículo. Ainda assim, eu prefiro desencaixar, guardar bem esta peça, que não podemos perder de modo nenhum, e colocar assim, e assim acho que fica um tanto mais fixe. Assim já parece assim um veículo assim com um canhão mais porreiro, sentar aqui e girar à volta. Acho assim um conceito um bocadinho mais engraçado, mas é assim, temos muitas opções. E opções é sempre bom, e escolham a opção que mais gostam e coloquem o vosso Springer na forma que mais preferirem, porque isso é o que interessa, é que esteja ao vosso agrado e ao vosso gosto. Vou agora então transformá-lo no modo helicóptero. De início agora a transformação para o modo helicóptero. Começo já por esta parte, aqui esta parte superior, subimos, levanta-se aqui esta zona. Esta parte aqui da frente desencaixa-se de ambos os lados, no momento agora fica assim, para trabalhar aqui nesta zona inferior. Esta zona inferior abrimos já ambas as peças, puxa-se esta zona aqui, as pernas até pode-se baixar aqui um bocado, que isto aqui ao fim e ao cabo é as pernas dele, puxa-se aqui tudo para baixo. Vou já fazer ambas, que é para também explicando de forma melhor. Aqui nesta zona vamos rodar, roda-se, este lado e este é igualzinho, já está. Esta peça vai rodar para aqui, esta é a mesma coisa. Por sua vez, agora abre aqui para a frente. Fica assim e ambos os lados. Pronto. Estas peças aqui interiores abre-se e esta também. Sim. Temos já mais aqui a parte de baixo do helicóptero quase feito. Agora rodando para vos explicar aqui um bocadinho melhor, nesta zona aqui temos que abrir esta peça. Assim, como podem verificar, e este lado é a mesma coisa, que é para esticar toda esta zona ali mais para baixo. Aqui também, e agora está tudo bem esticado. Volto a rodar outra vez para aqui,
agora eu por norma começo também aqui na parte de baixo, começo por encaixar aqui esta zona, fecho aqui, começo a fechar por aqui, e isto agora é só uma questão de ajustes e encaixe, a pessoa vai encaixando isto tudo bem até chegar aqui acima. Estas peças aqui também agora encaixam-se assim, podemos também fechar, o que ajuda também a segurar aqui estes dois painéis. E temos então aqui esta parte de baixo, como podem verificar, já toda assim bem fixa, um ao lado do outro, e a parte de baixo já está feita aqui do Springer. E daqui à parte superior tem que abrir já aqui os braços, aqui esta zona, e levantamos esta peça, e esta agora roda-se, estica-se, esticamos assim e rodamos. Voltamos aqui a fechar e esta zona aqui a encaixar. O outro lado é igual. Esta zona aqui levanta-se um pouco, baixa-se, esta peça vai para aqui, puxa-se para fora, roda-se, assim para este lado aqui, volta-se aqui a fechar e já está. Ao fim e ao cabo, isto é quase como se fosse aqui as asas agora. Para vos explicar também melhor aqui, visto pela parte de baixo. Esta zona aqui colapsa para aqui para baixo, temos os lados, e agora sim vamos começar a ajustar esta zona aqui para cima. O que é que aqui temos que fazer? Este pino aqui vai ter de encaixar ali, que é para ficar aqui tudo bem justo e assim tudo bem fixe. E então agora já está, até dá para fazer já aqui a pontaria e esta zona, este lado também é igual. Esta zona aqui, pronto. E agora, de um lado e do outro, é só ir assim encaixando e já está. Pronto, ambos os lados já estão bem encaixados. Temos já aqui esta zona, praticamente o corpo todo do helicóptero já está feito. Os ajustes, pronto, aqui esta zona já está. Aqui já está bem encaixado. Depois é só uma questão de dar assim uns ajustes. Bem encaixado, já está. Agora, claro que o helicóptero tem que ter as suas hélices, buscando aqui as duas espadas, e esta peça que há pouco também vos mostrei, encaixa-se, e temos então agora aqui a hélice do helicóptero, e como podem verificar, roda muitíssimo bem. Mostrar-vos aqui um bocadinho mais os detalhes e os pormenores, visto assim da parte da frente, realmente parece um helicóptero um bocadinho mais cybertroniano, mas parece bastante com o helicóptero. Podem também verificar visto assim da parte superior. Da parte inferior também continua um pouco semelhante, agora claro que temos esta zona aqui como se fosse umas asas, assim muitíssimo fixe, está espetacular mesmo. Que esta zona aqui também do helicóptero também está altamente. Assim, é certo que aqui, pronto, vê-se aqui as rodas e aqui também, mas ao fim e ao cabo os helicópteros também têm as suas rodas. Obviamente que aqui podia estar um bocadinho mais escondida esta zona e esta, mas ainda assim, na minha opinião, acho que está muitíssimo fixe, muitíssimo porreiro, gosto imenso. Acho que está mesmo fenomenal e está mesmo espetacular. E claro que um helicóptero, pronto, e sendo um helicóptero de combate assim Cybertron, necessita de armamento. Para o armamento aqui podemos fazer umas coisas interessantes, pegando aqui nesta arma ou nesta espingarda, chegamos aqui, rodamos e colocamos assim agora invertido, de forma invertida. E aqui em baixo temos aqui este porte, como podem verificar, encaixa-se e então temos assim um helicóptero aqui com uma arma mesmo aqui à frente, muitíssimo fixe. Acho que está mesmo espetacular, mesmo sensacional. É uma opção, caso o queiram fazer, podem fazer desta forma. Ou então, o que também se pode fazer é separando novamente aqui as duas armas. Como há pouco vos disse, temos aqui 2, 4, 6 e 8 portes aqui. O que é que acontece? É que agora já não vamos contar com estes dois, porque colocando aqui as armas vão bater nas hélices, isto vai estar a interferir e não vai funcionar lá muito bem. Mas tem a opção de colocar tanto aqui, se quiserem podem colocar aqui as duas armas, colocar aqui de lado, ou também, caso o queiram, dá para se colocar aqui também na parte de trás. Depois é opções, coloquem como preferirem, mas seguindo as instruções, é agora uma para este lado e a outra aqui para este lado. Então ficamos aqui já com o helicóptero quase um Apache assim cybertroniano, helicóptero de combate já assim com o seu armamento e muitíssimo fixe, muitíssimo porreiro.
Vou agora trazer os Transformers para vos mostrar a comparação com este modo helicóptero. Para as comparações, trago já aqui a RC e também aqui o Hot Rod, como podem verificar, e acho que fica muitíssimo fixe, assim este trio ficam muitíssimo porreiros, assim os três. Claro que ele agora em modo helicóptero, também tentar-vos mostrar assim numa outra perspectiva, ficam assim muitíssimo porreiros. Obviamente que aqui o Springer agora ainda está mais comprido do que há pouco, mas ainda assim fica muitíssimo fixe, ficam altamente mesmo, na minha opinião. Digam o que é que acham, digam aí nos comentários qual é a vossa opinião, se também gostam deste modo assim, digamos, helicóptero do Springer. Digam o que é que as vossas opiniões, partilhem comigo, que é para também podermos debater um bocadinho sobre este assunto. Vou agora transformá-lo em modo robô. Dando início à transformação para modo robô, começo já aqui por retirar as hélices. Aqui a parte das armas de ambos os lados também tem que ser retiradas, estas duas já estão agora aqui de parte. E agora, só para levantar esta peça e esta zona aqui superior, levanta-se, tem que se desencaixar aqui ambos estes lados, assim aqui também. Agora no momento fica assim esta zona e vou dar início aqui pela parte inferior, trabalhando já as pernas, digamos assim. Começamos já aqui por abrir esta zona, aqui toda, aqui ao centro, abre-se, esta zona aqui desencaixa-se, aqui na parte superior, desencaixamos. Agora, esta zona aqui de baixo fecha-se, vira-se para dentro, assim, já está. A zona encaixa-se, vira-se esta peça para aqui, esta igual. Temos já aqui as pernas, digamos, feitas. Rodamos aqui esta zona para ali e esta aqui também é a mesma coisa. Rodamos para virando agora aqui outra vez. Vamos voltar a posicionar esta zona aqui no devido lugar. Portanto, vai assim para aqui. Esta zona aqui tem que se abrir um bocadinho melhor. Esta zona aqui, esta zona aqui encaixa-se, já está, e aqui é igual. Vamos aqui também encaixar. E agora temos aqui já as pernas do Springer já assim prontas para começar agora a fazer o resto. Focando agora um bocadinho mais na parte superior e na zona dos braços, começo já até pelos braços. Rodamos aqui esta parte, aqui esta peça, roda-se. A zona aqui desta peça aqui, a zona do ombro, mexe-se. Esta pecinha fecha-se e volta-se a fechar. Esta zona aqui, esta peça, encaixa-se e aqui encaixa-se também. Esta zona aqui do braço. Esta parte aqui já está de momento. Este braço agora é igual. Esta peça mexe-se aqui um bocado. Aliás, até podemos já rodá-la completamente. Desencaixa-se aqui esta peça. A zona aqui do ombro roda-se, fecha-se, volta-se a fechar. Esta peça vai para dentro, roda-se, fecha-se aqui, já está. Toda esta zona aqui já está feita, os braços do momento. Agora, enquanto já está. Agora aqui, esta peça aqui, esta zona, como podem aqui ver, está aqui encaixado. Temos que desencaixar esta parte toda, ok? E aqui esta zona aqui atrás, este pino, temos que puxar para cima. Portanto, vamos agora chegar assim e esticar. Assim, aqui para cima. Fica, como podem verificar, isto assim tudo esticado, assim para a parte superior. Esta parte agora aqui pode ficar para baixo, que é para não estrovar. Sua vez, vamos agora chegar aqui, antes, esta zona aqui vamos abrir, vamos mostrar bem, abre-se aqui,
encaixamos aqui esta peça toda, encaixa-se, volta-se a posicionar aqui a cabeça e estas peças aqui até já se podem fechar, estas verdes aqui de ambos os lados podem-se já aqui fechar. Vou fazer um bocadinho melhor o foco, pode já fechar aqui esta zona. Pronto. Agora, esta zona aqui dos braços, este pino tem que encaixar aqui, portanto fica aqui encaixado nesta zona e esta zona tem que ajustar aqui um bocadito, ajusta-se assim, ok, assim fica aqui encaixado. Este é igual deste lado, a mesma coisa, encaixa-se aqui, esta zona aqui do braço desce, esta zona aqui encaixa, aqui já estão ambos encaixados. Chegando aqui à parte da frente, a zona aqui do peito, fecha-se aqui para a frente, encaixa-se tudo aqui, fica tudo muito bem encaixado. Agora mostrar-vos aqui um bocadinho melhor. Ok, viramos a cabeça, já está quase, na parte final, aqui os últimos acertos, só aqui os últimos acertos, e esta zona aqui de trás, é digamos a mochila dele, fica assim a mochila dele, fica assim, ela não encaixa aqui em lado nenhum, mas fica assim só. E temos então aqui o Springer em modo robô, muitíssimo fixe, muitíssimo G1 e cartoon na minha opinião, está sensacional, espetacular. Mostrar-vos agora aqui um pouco os detalhes e os pormenores deste Springer. É certo que ele tem algum Battle Damage, mas sendo a guerra em Cybertron, eu acho um bocado normal que os Transformers tenham um dano de batalha. Há quem gosta, há quem não goste, para mim não me faz confusão, sinceramente. E acho que está muitíssimo porreiro, muitíssimo fixe. Logotipo dos Autobots, o que é suposto, aqui na zona do peito. E a zona da cabeça também está muitíssimo fixe, muitíssimo bem feito, como podem verificar. Assim, a nível de backpack ou assim, muito cable, eu acho que não tem, só que esta parte da mochila. E tentar mostrar-vos agora aqui um bocadinho melhor, mas na minha opinião acho que não tem assim muito backpack. Está assim uma transformação muito limpinha, muito clean, muitíssimo fixe e muito porreira. A nível de articulação, aqui a cabeça roda 360 graus, bem à vontade. Olha um bocadinho para cima, olha assim um bocadinho para baixo, mas muito pouco. A nível aqui do ombro, roda isto tudo para trás, mas não roda mais. Temos aqui depois um limitador e já não deixa ir mais para trás, portanto não faz os 360 graus. Assim aqui para este lado também vai para aqui e voltamos aqui a ter um limitador, então também já não permite, já não deixa que rodemos mesmo na íntegra, digamos assim. A nível aqui de abertura temos isto tudo, dá para fazer esta abertura toda. Aqui o cotovelo aqui vai a 180, temos assim este ângulo, está fixe, está assim porreiro. Temos também aqui uma articulação de 360 graus, aqui nesta zona. Assim como a mão também roda 360. A zona da cintura não roda 360, mas vai um pouco para a esquerda e um pouco para a direita. Tem assim aqui esta rotação. Aqui a zona das pernas, só agora aqui ajustar. A zona das pernas dá um grande pontapé até assim, aqui até à frente, vai isto tudo até à frente. Para a zona de trás vai isto também. Pronto. Tem por acaso assim, a nível de amplitude de pernas, tem assim uma grande articulação. A nível da esparregata, faz a esparregata ou full van up, como podem verificar. Assim, aqui esta zona também temos rotação, 360 graus, nesta zona toda, roda 360. Zona do joelho, assim, esta zona aqui de vez em quando desprende-se, não era suposto, mas temos isto tudo assim de joelho, dá para dar uma valente e grande joelhada. Está muitíssimo fixe. Portanto, a nível aqui da articulação das pernas é muito boa. Temos aqui muito boa articulação. E aqui da zona do pé, dá para rodar aqui um bocado o pé aqui para um lado e para o outro. E derivado também à transformação, dá, pronto, pois como quiserem. Temos aqui muito ângulo para um lado, para a frente e para trás. Temos aqui muito esta articulação. Nas comparações, trago já aqui o Ultra Magnus e a Arcee. Podem ver, estão muitíssimo fixe, super G1 e ficam muitíssimo bem, estão mesmo excelentes. Trago também já aqui o Wreck-Guard e também Studio Series Hot Rod.
ficam muitíssimo fixe. Escalas também espetacularmente bem feitas, estão mesmo altamente super porreiro mesmo, parece que foram retirados do filme, estão mesmo altamente. E também não poderia deixar de ser o Rodimus Prime e o Galvatron. Estão muitíssimo porreiros, mesmo sensacionais. Só fazer um certo ajuste para vos mostrar bem. Ficam, a sério, parece que foram todos retirados do filme de 86. Tão bons que são estas figuras e tão bem feitos que estão. Vou agora retirá-los e vou dar as minhas opiniões finais deste magnífico Springer. As minhas opiniões finais do Springer: acho um Transformer muitíssimo fixe, muitíssimo porreiro e bem concebido. Certo que na zona dos ombros e na zona da cintura podia ser um bocadinho mais articulado, ainda assim não é por aí. Não digo que ele seja magnífico, porque ele realmente é. Parece que foi retirado do filme de 86, ele é super Giovanni, super cartoon e está muitíssimo bem feito, bem concebido. Ainda assim, na parte de transformação é um bocado técnica, nada extremamente difícil, também não é assim tão simples, mas dá o seu prazer de se transformar. É muito fixe, muitíssimo porreiro. Aqui na descrição em baixo vou deixar o link do Facebook e do Instagram para verem o que estou a fazer e o que estou a pensar em fazer em breve. Espero que tenham gostado mais desta revisão e irei fazer mais e melhor. Desde já muito obrigado e vemo-nos em breve. Até lá!